Olá pessoal, hoje quero falar de uma das funções executivas muito importantes para a aprendizagem. Estou falando de uma função nobre do cérebro que é a atenção. Eu gostaria muito de fazê-los compreender o quão importante é uma maturação adequada da atenção, que seria a porta de entrada de toda a informação para aprender. Nós dividimos, para bem compreender, a atenção em três categorias fundamentais, que seria a primeira, a atenção seletiva. O que vem a ser essa atenção seletiva? Fazendo uma analogia, eu digo assim para os pais, lá em sala de aula, quando a professora fala, crianças, olhem para mim agora, vou explicar uma matéria nova aqui no quadro. Todos param, colocam os lápis, o caderninho, até fecham, se colocam numa postura mais ereta, põem os pezinhos no chão, os dois apoiados no chão e começam a prestar mais atenção no que a professora está falando, porque ela nos chamou a atenção. Então, esta é a atenção seletiva. Eu seleciono um estímulo em detrimento de todos os outros estímulos que estão ao meu redor. Muitas queixas de crianças, de pais que trazem suas crianças para avaliação, uma das maiores queixas é: a minha criança não consegue fazer foco. Eu faço também assim uma explicação para que a gente possa entender o que é uma criança sem atenção seletiva. Imagine um gravador ou até o celular quando eu vou a uma palestra e quero gravar aquele assunto que está muito interessante. Lá em casa eu posso fazer mais anotações sobre depois que eu ouço o palestrante. Eu faço a gravação, chego em casa e quero fazer as anotações. Quando eu ponho para ouvir tudo que eu gravei no celular, aí eu tenho assim um certo ruído, um certo desconforto em ouvir aquilo que está gravado. Por quê? Porque o nosso celular, o nosso gravador não faz atenção seletiva, ele não faz foco. Como muitas crianças imaturas também não conseguem fazer foco. Então, eles captam tudo na mesma intensidade. E, obviamente, o prejuízo é grande. Como também na nossa gravação, nós vamos ouvir o palestrante, mas na mesma intensidade vamos ouvir alguém que tossiu, a caneta que caiu, alguém que conversou mais atrás. Então, fica uma confusão de informações. Então, vocês imaginem isso em sala de aula, na criança que não consegue fazer foco, não consegue ter a atenção seletiva. Pode ser porque ela tem uma imaturidade atentiva ou pode ser porque ela tem um transtorno do déficit de atenção, ok? Este é o primeiro nível de atenção. O segundo nível de atenção é a atenção dividida. Atenção dividida é uma atenção que exige muito mais, porque além de eu ter o foco, eu preciso dividir esse foco em duas ou mais questões que são muito importantes para que aquilo tudo aconteça. Vamos fazer lá a analogia em sala de aula. Quando a professora fala assim, agora, crianças, eu vou anotando os passos de como a gente vai desenvolver esse trabalho, de como a gente vai desenvolver esse cálculo, e vocês anotem também no caderno de vocês, ok? Muitas crianças não conseguem desenvolver essa atenção, desenvolver esse trabalho porque não tem atenção dividida. Ou eles param tudo e ficam só acompanhando a professora explicando e passando no quadro, ou eles copiam num automatismo sem prestar atenção no que ela está falando, porque as duas coisas eles não conseguem fazer. Vocês identificam alguém assim? Muitas pessoas, e principalmente crianças, por imaturidade, não conseguem fazer atenção dividida, ok? E depois nós temos também a atenção sustentada. A atenção sustentada é aquela atenção em sala de aula de, por exemplo, um tempo de 45 a 50 minutos, que é a própria aula, que a criança precisa estar numa postura adequada, mantendo tanto a atenção seletiva quanto a dividida dentro daquele período de tempo de 50 minutos, que é uma aula que a professora está
dinamicamente passando aquele conteúdo. Então, nós temos esses 3 tipos de atenção que são fundamentais para aprender, em todos os sentidos, não só em sala de aula. Nós estamos falando em sala de aula porque é aqui onde nós temos as queixas maiores de dificuldades de aprendizagem, e muitas vezes essas dificuldades de aprendizagem, elas acontecem porque a criança tem uma imaturidade ou até um transtorno. Então, o meu recado é informação muito importante, porque sabemos que se eu descubro precocemente se a minha criança é imatura na atenção, ou se ela tem um transtorno do déficit de atenção ou uma hiperatividade, eu consigo mediá-la, eu consigo intervir positivamente para que ela amplie esses 3 níveis de atenção ou, no caso, encaminhá-la para um neuropediatra, no caso se é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Depende muito da idade, depende muito do prejuízo que ela já venha a ter em sala de aula. O que não podemos hoje, com todo esse conhecimento, é deixar que uma criança, um adolescente, até um adulto na faculdade desista ou se prejudique no desempenho em função de não compreendermos esses processos todos. Então, a nossa responsabilidade enquanto profissional clínico, claro, é explicar para vocês pais, para vocês professores, que nós podemos sim mensurar através de testes computadorizados, nós podemos saber a idade cronológica da criança e a idade de desempenho de cada etapa da sua atenção. Com isso, eu determino se essa lacuna ela é significativa por um transtorno ou se simplesmente é uma imaturidade. Nos 2 casos, a criança está já tendo prejuízo. Por isso, a nossa dedicação em perceber discriminando qual é o caso de cada criança e o que fazer. Porque se eu sei o grau de defasagem de atenção de uma criança, eu estimulo adequadamente para que ela amplie esse limiar de atenção, certo? Hoje, agora nessa situação que nós estamos vivendo, as aulas online estão mostrando muito da dificuldade das crianças em manter esses 3 tipos de atenção em funcionamento adequado, porque a aula online dispersa muito mais. Então, nós temos que estar muito atentos para que a gente possa criar estratégias, ensiná-las a ampliar o limiar de atenção, ok? Hoje estou falando sobre os 3 tipos de atenção e falando que existem sim testes específicos para mensurar cada um deles, cada uma dessas atenções, e como depois dessa mensuração, como depois dessa análise refinada, eu posso intervir estimulando a nossa criança. Na próxima postagem estarei falando para vocês sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quais seriam as características de cada subtipo, de cada apresentação? Da apresentação desatenta do transtorno, da apresentação hiperativa e da apresentação mista. E depois, num outro post, estarei falando sobre um processo de intervenção, de estimulação, que seria o neurofeedback. Hoje eu quero deixar aqui um espaço para que vocês façam perguntas e que vocês tragam dúvidas sobre esta nossa habilidade de desenvolver a atenção e aonde estão as nossas crianças, os nossos adolescentes. Dúvidas, por favor, encaminhem, porque eu